Bom, acabou de chegar essas encomendas aqui, que eu suponho que sejam as fãs. Bom, eu ainda não abri, mas pelo que dizem lá no AliExpress, são as fãs novas que eu comprei. E a ideia de hoje é instalar elas aqui no meu PC. Tecnicamente, essas fãs ali que eu comprei, elas são um pouquinho piores do que essas daqui, porém elas são mais bonitas. Então vai ter um certo upgrade, pelo menos na aparência. Mas o principal é que essas fãs aqui da Aigo, elas vão pro PC da minha namorada. Atualmente tá com essas fãs aqui da Kingster, elas são uma bela porcaria. E esse PC aqui, quando tá com o Cyberpunk aberto, tá batendo uns 90, 95 graus. Então o negócio aqui tá complicado. E eu imagino que se a gente instalar as novas fãs da Aigo aqui, a temperatura deve baixar no mínimo uns 10 graus. Pelo menos é uma teoria minha, porque eu já utilizei essas fãs, elas estavam instaladas no meu PC antigamente, e o meu PC também batia tipo 90 graus. Assim que eu troquei as fãs, já começou a baixar para 80, então eu suponho que sejam as fãs a culpada da temperatura alta. Então hoje eu vou fazer essa substituição das fãs do meu PC e do aquele PC lá, e eu também quero aproveitar na hora de instalar essas fãs aqui, para mostrar para vocês mais ou menos como tá o meu setup de conexões aqui, que eu sei que tem bastante gente que fica curiosa para saber como é que eu deixo o computador com duas cores assim, como eu fico fazendo essa combinação. Então eu vou mostrar mais ou menos aí como é que tá as conexões que eu faço da placa-mãe pros RGB, e eu também já vou aproveitar para mostrar as configurações que eu vou fazer no computador em si, né? Porque para fazer isso a gente precisa também de um software adequado. Bom, então vamos começar fazendo o unboxing disso daqui, porque por acaso se não for fã, não vai ter como eu gravar mais esse vídeo aqui. Então deixa eu ver se realmente estão as fãs aqui. Bom, uma coisa engraçada é que as duas chegaram juntas e eu fiz o pedido separado, né, em duas lojas separadas. Isso porque se eu pedisse elas na mesma loja, do mesmo pedido, aconteceria de eu ser taxado acima de R$250. Se eu não me engano, essas fãs foi por volta de R$200 cada kit. E elas vêm em um kit de 3, né? Eu procurei bastante ver se eu achava um kit com mais de 3 fãs, mas eu não achei. E mesmo assim, passaria de R$250, então não ia adiantar muita coisa. Veio as fãs, agora eu espero que elas tenham vindo brancas, né? Eita, é só uma caixinha, aqui dentro deve ter alguns cabos e estão aqui elas são brancas. Ainda bem. As duas caixas têm exatamente o mesmo tamanho, então eu suponho que aquelas também sejam fãs. E tá aqui elas. Cara, eu tô há muito tempo pra comprar essas fãs aqui. Eu até hoje não comprei porque no geral eu não precisava de fãs. Era mais pra fazer a substituição das fãs do PC da minha namorada. Mas assim, esteticamente essas fãs aqui são bem perto do que eu sempre quis. Que é uma fã nesse estilo mais quadrado, que eu acho bem mais legal do que aquelas que são só redondas, igual as da Aigo. E outra coisa que eu gostei bastante é que elas têm um espelhado aqui na lateral, que dá um efeito visual bem legal. Mas com certeza a principal característica é que essas são fãs reversas. Então, nas fãs convencionais, a gente vai ter essa parte aqui sendo o ar que vai puxar o ar, então a gente vai instalar geralmente assim nas laterais de um gabinete aquário, porque assim o ar vai ser jogado para dentro. Porém, nessas fãs reversas é ao contrário, então essa parte aqui é a que vai estar jogando o ar para dentro. Vocês vão ver, vai ficar bem mais bonito do que como está instalado agora. Bom, e por último aqui nessa caixa veio os cabos, como eu imaginei. Bom, também vem os parafusos, 3 pacotinhos para instalar nas 3 fãs. E esse aqui é o cabo. Ele vem com a ponta dupla, né? Que eu acho que é essencial para você não precisar utilizar controladoras. Então isso aqui vai poupar um pouco do seu dinheiro, não precisando comprar uma controladora. E essa aqui é a entrada que vai na fã, porque essas fãs aqui, elas têm uma característica bem legal de elas serem com menos cabos, digamos assim. Tu vai fazer essa conexão aqui engraçada, que eu nem sei fazer ainda. Achei nessa parte aqui. E bom, basicamente é só encaixar aqui e pronto. Fica bem escondidinho a passagem de cabo, sem falar que as outras fãs elas vão só encaixadas aqui, sem precisar de um cabo necessariamente para elas. Então é só fazer um engate aqui. Bom, essa aqui é da parte preta e essa aqui é nesse outro engate diferente. Imagino que seja só conectar aqui e puxar pro lado. Pronto, tá conectado. Fica bem preso a conexão aqui. E aí depois é só encaixar tudo junto, as 3 fãs, lá no computador e passar esse cabinho aqui da forma mais escondida que eu consegui. Bom, só deixa eu tirar todas elas da caixa agora. Pronto, tá tudo aqui, e eu também abri aqui o site onde eu comprei. Como eu disse, eu fiz a compra em 2 lojas, né? Como a fã custa 157, se eu comprasse 2 kits pelo mesmo lugar, ia chegar a 300, e aí a taxa ia ser de 100% do valor. Então eu comprei nessa loja aqui, também nessa loja aqui, então com o mesmo preço, e eu também tive que colocar aqui a opção de branca reverse, né? Aqui a gente também consegue ver as características dela. Ela tem 29 decibéis de volume, é um volume mais ou menos, não é muito alto, só que como ela é uma fã PWM,
dá para diminuir a rotação dela pelo programa. Eu vou mostrar para vocês isso mais tarde. E outra coisa interessante é que ela tem quase 60 CFM, com 2,07 de pressão aqui. E essas são boas especificações, mas não chegam a ser incríveis. Se eu não me engano, essas daqui da Aigo, elas chegam a 74 CFM, com 2 e pouquinho também de pressão. Mas no geral, essa potência que elas entregam é o suficiente para a maioria dos computadores. Difícil precisar de muito mais do que isso, só se realmente tu não tem uma circulação de ar muito boa no gabinete, né? Então, como eu disse, elas custam R$158, mas também tem um imposto de 32. Durante promoções eu já vi elas chegar a uns 140, então tu consegue um preço bem bom nelas. E ainda por cima dá para tu ativar o cashback do Cuponomia, para te garantir mais 2% de cashback. Isso hoje, porque tem dia que chega até mais do que isso. E bom, se tu ainda não conhece Cuponomia, é uma plataforma que oferece cashback em muitas lojas aqui no Brasil. E tem dias de super cashback, que fica com o símbolozinho roxo aqui. E nesses dias o cashback sobe bastante, tipo da Samsung, que tá em 20%. Eu já vi o do AliExpress chegar a 8%, que ajuda demais na compra. Até porque isso vai no valor final do produto, depois dos cupons. Então dá pra conseguir um desconto extra, digamos assim. Sem falar que pelo site e pela extensão dá pra gente ver os cupons que tem disponível, pra tu não acabar perdendo um cupom que tem no dia. E além de tudo isso, tu pode participar do Indique Ganhe. Se tu se cadastrar pelo link aí na descrição, tu já vai começar ganhando R$5. E se você indicar pros seus amigos e eles completarem uma compra de R$50 utilizando o Cuponomia, tu já vai ganhar mais 5. E assim que você completar R$20 aqui no saldo do Cuponomia, tu já pode fazer o resgate. E se preferir, tu também pode utilizar pelo aplicativo do celular, que faz basicamente a mesma coisa que do PC. Bom, é isso aí. O Cuponomia patrocinou esse vídeo aqui e eu agradeço demais. Mas também eu agradeço a vocês que me acompanham. Vamos continuar aqui com o vídeo. Bom, dito tudo isso sobre as fãs, tá na hora de instalar elas. E como nesse canal aqui eu já desmontei esse computador umas 20 vezes em vídeo, eu vou pular direto pra parte em que eu tô instalando as fãs aqui, pra gente ver como é que faz as conexões delas. Pronto. Terminei de fazer a instalação das fãs e já conectei tudo, só falta botar a placa de vídeo aqui. E bom, como eu falei, eu vou mostrar pra vocês como é que eu conectei tudo aqui. Pra começar pelo básico, aqui embaixo ficou a conexão de energia, que é uma conexão PWM. Então ela consegue passar um pouco de informação pras fãs, de velocidade. Tudo isso meio que fica automático na placa-mãe, só que dá pra gente configurar lá no aplicativo. Quanto às conexão de RGB, aqui embaixo já vai ter uma, que é dessas fãs aqui mesmo. O cabinho delas tá saindo aqui, indo ali pra trás, só pra se esconder. E eu já conectei ele aqui embaixo, e essa aqui é uma conexão ARGB da minha placa-mãe. Aqui embaixo tem uma, e aqui em cima tem mais 2 conexões ARGB. Então a minha placa tem 3 conexões ARGB e uma RGB que tá ali do lado, mas ela não é importante porque eu não uso em nada aqui conexão RGB. E justamente aí que tá o segredo de eu conseguir colocar 2 cores nos kits de fã, né? Que basicamente eu conecto em entradas diferentes. As conexões de RGB do water cooler, eles estão vindo para cá e passando já para entrada para conectar nas entradas de cima, e as conexões aqui de RGB dessas 3 fãs também estão indo para se conectar lá. Só que tem um porém, que é esse cabinho de 3 cores aqui, ó, ele tá conectado lá para a placa de vídeo. Para quem conhece essa placa de vídeo aqui sabe que não dá para controlar o RGB dela, e foi por isso que eu substituí todos os LEDs dela e coloquei LEDs, uma fita LED mesmo, e deixei uma pontinha de RGB saindo para fora aqui. E o que eu faço é sempre que eu vou conectar o RGB no computador aqui, ó, eu conecto nessa entrada que tem aqui, ó. Essa entradinha aqui basicamente é só um cabo de extensão e ele vai passar lá por trás e vai se conectar nesse mesmo cabo branco aqui, que é o que liga essas 3 fãs daqui. Então, basicamente essas 3 fãs, que geralmente ficam numa cor diferente das fãs de baixo e de cima, elas estão conectadas juntos com o RGB da placa de vídeo. Sendo assim, toda vez que eu mandar uma cor, digamos rosa, vai ficar rosa as 3 aqui e a placa de vídeo, enquanto o RGB dessas 3 fãs aqui, eu posso mandar outra cor pela entrada aqui de baixo, que é o caso agora. Então aqui embaixo eu consigo mandar outra informação de cor, daí aqui em cima eu vou mandar por esse cabo branco aqui outra informação de cor, que pode ser o rosa e lá embaixo azul, e ainda tem mais uma entrada, que é essa aqui de cima preta, que vai conectar as fãs do water cooler também, a PAN, e nelas eu mando mais outra informação de cor, que geralmente é a mesma da de baixo, que seria azul, então ficaria azul aqui embaixo, azul aqui em cima e rosa nas lateral e também na placa de vídeo. Quanto às memórias RAMs, já não tem nada a ver com aqui, é lá pelo aplicativo que eu troco, e caso eu conecte outro LED ou tenha LEDs no próprio gabinete, eu conectaria de acordo com a cor que eu quero que fique. Por exemplo, se as 3 fãs aqui estão rosa, geralmente eu gosto de colocar outra cor aqui na frente, pra meio que ficar sempre intercalando. Então na frente eu botaria uma cor azul. Pra ela ficar azul, eu tenho que conectar ou junto com o water cooler ou junto com as 3 daqui de baixo. E vai sempre seguindo essa lógica aí, né? Se eu conectasse uma fita LED aqui, digamos, ela teria que ficar numa cor diferente dessas 3 de baixo, porque eu quero que sempre fique intercalando. Então a fita LED aqui de baixo, ela ficaria conectada junto com as 3 fãs de cima. Então eu conecto uma na outra e daí
conecto na placa-mãe. Então aqui atrás nas conexões, de novo a gente consegue ver o cabo que vem lá da placa de vídeo e ele vai se conectar no cabo branco aqui, ó. Essa conexão preta com a branca, elas se conectam juntos para que elas fiquem da mesma cor, né? 3 fãs conectadas junto com a placa de vídeo que vai lá na frente. E para realmente tudo funcionar, tem que ser lá no aplicativo quando o computador estiver ligado. Então eu volto quando tiver tudo pronto no lugar. Até daqui a pouco. Alô? Terminei tudo e basicamente eu só liguei e ele já automaticamente ficou desse jeito aqui, que é como eu já tinha configurado. E cara, realmente essas fãs aqui dão um visual muito da hora. Elas ficam bem iluminadas e também esse efeito de infinito é bem da hora. Sem falar que como elas ficam reversas, né, a gente fica vendo sempre esse lado espelhado, que é bem bonito. Eu acho que assim, uma das coisas que eu quero mexer ainda é talvez pintar esse suporte aqui. Eu acho que ele preto agora tá chamando bastante atenção. Seria uma boa pintar ele de branco. Eu não tenho spray aqui, então não fiz isso hoje. Mas bom, eu vou precisar arranjar spray, mas eu também tenho que ficar atento, porque o spray, na hora que esquenta, ele começa a meio que derreter. Então precisa ser ou um spray térmico ou finalizar com verniz, que talvez já resolva. E bom, outra coisa aqui é que eu tive que configurar elas, né? Porque elas estavam basicamente seguindo o padrão da Aigo e elas estavam desligadas. Tipo, aparentemente com pouquíssima energia as fãs da Aigo já funcionam bem, enquanto essas aqui estavam paradas. E aí pra ajustar isso eu tive que vir aqui no programa da minha placa-mãe e colocar aqui pra dar ajuste automático. Aí elas ficam aí alguns minutinhos girando e se configurando, e depois que elas terminam, basicamente é só eu escolher uma opção aqui. Eu geralmente deixo no padrão, mas dá pra deixar até no silencioso, que isso aqui literalmente vai deixar a fã muito silenciosa. Até se eu colocar aqui em silencioso e depois vir aqui em configurações, tem umas outras opções extras, tipo paragem do ventilador automático. Então sempre que tiver bem frio o computador, as fãs vão ficar completamente paradas, olha só. Acho isso bem legal, principalmente talvez na placa de vídeo seria legal, mas não dá pra fazer isso na placa de vídeo porque essa aqui da China não tem opção. Ela não tem nem software pra isso. E bom, só pra vocês verem aqui, eu posso colocar em velocidade máxima pra gente ver realmente o barulho que elas fazem. Não sei se tá dando pra captar aí, mas elas fazem um bom barulhinho. Só que quem faz mais barulho mesmo é o meu water cooler. Ele faz o barulhinho aqui tanto da pump puxando água, quanto as fãs fazem bastante barulho. E bom, por último aqui deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o meu sistema de LED. E eu configuro ele basicamente por aqui no Aura Creator, não é nessas outras opções. Aqui no Aura Creator eu tenho um presetzinho. Eu não vou explicar como é que isso aqui funciona, mas basicamente eu só dividi todos os LEDs do computador por esses dois efeitos aqui. O que é pra cor azul e o cor rosa, ou no caso amarelo e azul. E bom, aqui eu só seleciono a cor que eu quero aqui em cima, e esses que estão em laranja são os que estão recebendo essa cor. Então tanto a placa-mãe, duas entradas de LED e também as memórias. Isso se traduz tanto para as fãs, né, quanto para a placa de vídeo e para as memórias. E olha só, tem um LEDzinho aqui na placa-mãe, é ele que também troca, nesse grandão aqui da placa-mãe, né? E aí o outro efeito aqui serve para o resto das coisas, né, tipo a outra entrada de LED e as outras memórias. E aí elas vão dar a cor azul pro computador. Bom, basicamente isso aí, né, mas isso aqui só serve para realmente quem tem placa-mãe da Asus, né? Outras placa-mães vão usar um sistema diferente, mas dá para fazer algumas coisas parecidas com isso aqui também. Bom, mas quanto a esse computador aqui, eu já terminei, então agora a gente vai pro principal, na verdade, né, que é resolver isso aqui. Bom, essas fãs aqui, por outro lado, são bem barulhentas, elas ficam sempre na velocidade máxima, então até por isso que eu sempre desligo o computador aqui quando eu tô gravando. Deixei aqui porque eu vou mostrar, né, o jogo rodando. E bom, o computador da minha namorada tá com minha telinha antiga, e aqui dá pra ver a temperatura, né, que tá em 50 graus. Não é nada demais, só que também não é muito pouco não, pra um computador que tá com nada aberto. E bom, o que eu vou fazer aqui é só abrir o Cyberpunk, deixar o jogo aberto aí por um tempinho pra gente ver a temperatura, e depois que eu fizer a troca eu já mostro pra vocês o resultado, né. Quanto ao processador, não dá pra resolver tanta coisa, porque ele ainda tá com um cooler box, né. O ideal seria colocar uma coisa um pouquinho mais potente aí, ou um water cooler, ou talvez um air cooler melhor, mas o air cooler acabaria ocupando muito espaço aqui e não teria como colocar mico. Cara, no meu computador esse carregamento aqui é tão rápido, cara, eu quase nem vejo, e aqui demora bastante pra chegar até ali. Nossa senhora, eu tô muito mal acostumado com aquele computador. Pronto, o jogo tá aberto, vamos ver como é que a temperatura vai subindo. Acabou de travar o jogo aqui, voltou. Oxi. Uma coisa interessante é que a temperatura ela não sobe imediatamente. A gente vê que não é um problema, tipo, nas peças em si, e é mais a circulação. Se fosse realmente uma peça com problema, como foi no meu computador há um tempo atrás, que o processador esquentava, tipo, instantaneamente 90 graus. Aqui não, vai demorando pra subir, mas conforme o clima do ambiente vai esquentando e aqui dentro vai ficando quente, a circulação vai ficando pior e aí o computador esquenta um monte.
Deixei o jogo aberto aí um tempinho, rodei um pouco pela cidade, e até aumentei um pouco as configurações do gráfico para tentar forçar um pouco a temperatura a chegar no máximo que ela geralmente fica, mas é inacreditável. Como eu tô gravando, o negócio não sobe. É muito comum ficar 90 graus nesse computador, tipo, muito comum. Acho que ontem mesmo a gente tava jogando e ficou 90 graus. E cara, agora que eu vou gravar, ele mal passa dos 80. De vez em quando ele chega no 80 e pouco. No máximo bateu 91, mas ele tipo já desce na hora e não é o comportamento normal, digamos assim. Mas aí pode ser várias coisas, pode ser a temperatura do dia, pode ser alguma coisa aberta aí em segundo plano, que consome um pouco mais, não sei. Mas acontece que a temperatura não tá subindo tanto, então eu imagino que quando eu trocar as fãs aqui, talvez não tenha grande diferença. A gente já vai descobrir isso. Então é isso aí, vou fazer a troca aqui e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado com as novas fãs. Tá lá, terminei de fazer toda a instalação das fãs e esse aqui é o resultado de hoje. Bom, dá pra gente dar uma olhada também num outro aplicativo que é o da própria Gigabyte, que é essa dessa placa-mãe aqui, e o interessante é que hoje em dia o Gigabyte Control Center é compatível com a maioria das placas, que um bom tempo atrás, quando eu até fiz um vídeo sobre RGB, não era compatível, mas agora é. E até dá pra fazer essas combinações, né, de mandar instruções diferentes, permitindo que coloque uma cor diferente em cada entrada. Infelizmente essa placa aqui só tem uma entrada RGB, então não dá pra deixar essas duas fãs de cor diferente, só dá pra deixar de uma cor só. Pra conseguir deixar em cores diferentes, eu precisaria de uma controladora USB que realmente permitisse aí criar mais de uma entrada RGB. Ou outra coisa que daria pra fazer é converter informação de ARGB para RGB comum, e aí eu conseguiria conectar essas fãs aqui de baixo, que são ARGB, numa entrada RGB. E aí eu poderia sim criar essas combinações de duas cores com a de baixo e a de cima separados daquela ali. Mas bom, o negócio aqui é complexo, não quero falar muito sobre isso, mas basicamente aqui eu consegui controlar um pouco as cores e principalmente dá para controlar a velocidade por aqui. Tanto colocar para ficar mais silencioso, como tá agora, ou botar em velocidade máxima, que isso aí vai gelar um pouquinho mais o computador. Inclusive tá 50 graus, mesma temperatura de antes, não mudou muito em standby, mas deixando assim no máximo talvez baixe um pouquinho a temperatura. Mas não é isso que eu quero testar, eu vou abrir o jogo e ver na velocidade normal mesmo se teve alguma diferença no final. Bom, voltei, já rodei um pouquinho aqui por Night City e como eu esperava, basicamente a temperatura não mudou muita coisa. A gente teve uma reduçãozinha aí de alguns graus só, a redução realmente ficou maior quanto na temperatura máxima, a gente pode ver que chegou no máximo 85, enquanto no outro teste lá tinha chegado até no máximo 93, enquanto o da GPU nem sequer chegou a 80, então quanto à GPU mudou bastante coisa, né, o que eu até falei, né, que quanto ao Cooler Box não dá pra fazer muita coisa, o ideal é trocar, já a placa de vídeo ela já consegue receber bem mais ar aqui de baixo, então melhora bastante a situação, mas como eu esperava, a temperatura não mudou muito de 80 graus, isso porque uma coisa que a fã não faz é gelar o ar, ela só pega o ar de fora e joga ele pra dentro, então vai chegar um momento que a única coisa que realmente muda a temperatura é o ambiente, então se o ambiente estiver frio, o computador vai ficar frio, se estiver muito quente, vai ficar quente lá dentro. Só que eu acho difícil que a temperatura volte a subir constantemente a 90 graus, né, porque com uma boa circulação de ar a tendência é que não suba tanto. E bom, já que os testes estão feitos, deixa eu fechar o jogo para as fãs ficarem um pouquinho mais silenciosas e voltar aqui pro meu setup para encerrar o vídeo de hoje. Ainda tá uma bagunça aqui que eu deixei para trás, eu tenho que arrumar isso aí, fica para depois. Inclusive o monitor saiu e voltou, eu botei ele aqui de novo só para ficar assistindo o vídeo enquanto tava tudo desligado, mas eu ainda não sei direito o que eu vou fazer, se eu mantenho o monitor aí só para ficar usando o celular, que eu tô gostando bastante, ou eu fico nessa de tirar e colocar. Eu posso deixar tipo o monitor dentro de uma gaveta aí e ficar usando quando precisar, e quando não precisar eu tiro. Mas bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado do novo resultado aí do computador. Eu acho que combinou bastante com a estética, até mesmo da placa de vídeo. Esses risquinhos ficam bem parecidos com o que tem aqui já. E bom, se ficou até aqui no finalzinho, muito obrigado, isso me ajuda demais, e eu espero te ver no próximo vídeo. Até mais.